Bom dia, boa tarde ou boa noite. Bem-vindo ao canal Gêmeos Culturais. E hoje nós iremos falar sobre a emancipação política da América Espanhola, tá? O processo de independência dos países da América Latinos, e essa emancipação ela veio só com a independência de Cuba em 1909. Tá? O sistema mercantilista associado ao colonialismo fez com que os países da América Latina, que eram explorados, tudo que era produzido ia para a metrópole, mesmo em regiões com índice de pobreza. Ou seja, não havia nenhuma preocupação com a pobreza das populações. Tá? A exploração realmente se deu pela coroa espanhola desde as grandes navegações e que tinha um caráter destruidor. Tá? E essa destruição também se inclui, inclusive, as tribos indígenas como os incas, astecas e maias, que foram eliminados e suas riquezas roubadas. E buscavam garantir essas riquezas para manter o padrão da nobreza e do clero. Tá? Politicamente, crescia a identificação nas colônias e era despertado pela cultura do dia a dia contra essa exploração. E com a chegada dos ideais iluministas, que queriam romper com esse pacto colonial que oprimia o livre comércio nas colônias. Tá? E queriam ainda desenvolver os tratos econômicos com outras nações da elite crioula, que era formada por espanhóis nascidos na América e donos das principais terras. Tá? E para manter as relações econômicas apenas com a Espanha gerava crise financeira. Essa era a justificativa da elite crioula, então, na América. Tá? O rompimento com a metrópole não teve o efeito esperado pelos colonos. Ou seja, a crise socioeconômica não mudou, mesmo com governo e constituição baseada na República e no conceito de Revolução Francesa, como liberdade, igualdade e fraternidade. E que esses novos tempos, esses novos republicanos, foram compostos por pessoas ligadas a um conservadorismo que não queria mudar. Na verdade, ele não queria mudar o quadro econômico. Ele só queria, de novo, simplesmente o fato de poder negociar com qualquer país. Era uma elite aristocrata e fundiária, e que visava alcançar os mercados externos. Tá? E durante essa emancipação política da América Latina, houve simplesmente uma troca de poder. Os mestiços continuavam a ser tratados como uma classe social inferior e sem a participação popular. Desde o século XVIII, essa representação, essa ruptura econômica e social, embora a Europa tenha influenciado os colonos, não se deu de forma igual ao realizado na França, que quem conduziu esse processo foi uma burguesia cansada de pagar impostos. Na América Latina não foi a elite crioula, os descendentes espanhóis e donos das terras, e que não aceitavam mais essa exploração. Então, claro, ele queria estabelecer suas próprias relações econômicas com os outros países. Tá? E em nenhum momento se tratou ou tocava no problema social e financeiro vivido pelos povos americanos. Queriam, de fato, manter o sistema colonial, mas sem o controle e retirando a coroa. Tá? Os iluministas, por sua vez, era a ideologia, e a chamada maçonaria se expandiu no sentido de buscar força, e com as ideias, então, da maçonaria, foi uma sociedade fraternal que aceitava várias pessoas sem preconceito, sem preconceitos de etnia e religião ou condição social. Era apenas necessário que fosse uma pessoa boa
e que acreditasse no Criador. Tá? A sua origem foi da católica e saiu por discordar de algumas posições. Então, entre os séculos 17 e 18, foram construídas as chamadas lojas maçônicas, né? E essas lojas se debatiam políticas e por onde penetrou a ideologia iluminista. Tá? Os fatores da crise, ou seja, foi a independência ou descolonização da América Espanhola, e não aconteceu de uma forma tão rápida. Ela foi construída aos poucos com influências e das ideologias de concepções do movimento decisivos da elite e da aristocrática crioula. Tá? Os fatores internos foram: os crioulos queriam emancipação política e liberdade para o livre comércio. Segundo, a fundação das primeiras universidades e sem a influência da igreja. Porque a igreja mantinha e continha todo o conhecimento, então, com esse distanciamento, houve então introdução de outros ou de novos debates de abertura cultural, né? E com isso, podiam combater a monarquia. Tá? Já os fatores externos foi a influência das bases conceituais iluministas, como o racionalismo, a fisiocracia, a liberdade individual, além dessa defesa, a propriedade privada. Tá? Então, esses fatores ainda tinha quando o Napoleão tornou-se imperador, após o bloqueio continental com a Inglaterra, por exemplo, e recusado por a Espanha e Portugal. Ou seja, esses dois países recusaram a cumprir as ordens de Napoleão. Tá? E, por consequência, conseguiam se manter o controle sobre as colônias. E os crioulos organizaram, então, para a independência, porque aproveitaram esse momento, esse ensejo, esse momento de transição, e começaram, então, a pensar no sentido da independência. Tá? O financiamento se vê em movimentos da independência de muitas nações da Europa. Por quê? Porque estava interesse em manter as relações econômicas com os países das ideias libertárias, ou seja, o livre comércio. E a independência dos Estados Unidos, que em 1776, no segundo Congresso da Filadélfia, então, influenciaram essa emancipação. As revoltas visavam diminuir as situações ruins, como era o pagamento de pesados impostos e privilégios. Era esse o pretexto ou os argumentos que tinham. Depois daí vieram 3 movimentos com essas características de revolta. Uma, o Paraguai, que foi uma independência de pelo menos 4 anos em relação ao vice-reinado em 1721. Tá? E não a Espanha. Ou seja, esse movimento foi literalmente contra simplesmente o vice-reinado. Tá? E o objetivo era combater a proteção dada pelos jesuítas aos nativos. Ou seja, os jesuítas apoiavam na não escravização indígena, embora aceitassem a dos negros, mas o negro dos indígenas queriam muito mais catequizar. Tá? E essa proteção, claro, atrapalhava a mão de obra, porque diminuía a mão de obra indígena, diminui a produção, e não esse era o interesse dos crioulos. Tá? O Paraguai, como uma junta com características republicanas, não durou, como eu falei, durou cerca de 4 anos. A Espanha interviu e devolveu o controle ao vice-reinado. O Peru, por sua vez, contra a coroa espanhola diretamente e contra o vice-reinado de Lima, em 1780, como o Tupac Amaru II foi o líder dessa revolta, ou seja, um indígena. E o tratamento dado aos indígenas tratava compulsoriamente e só se recebia alimentação para sobreviver. Ou seja, eles eram obrigados a trabalhar e ainda o mínimo que recebiam só dava mal para sobreviver. Essa foi derrotada pelas tropas espanholas e
Então veio a independência da Nova Granada, que era contra a forma de governar. A coroa, para pressionar mais ainda, aproveitou e ainda criou mais 2 novos impostos. Esses 2 novos impostos, a elite crioula começou a ficar mais irritada. E esses impostos foram a alcabala, né? O imposto cobrado sobre a venda dos produtos dos crioulos, e o outro tributo, que ele custava mais ou menos 10% da parte agrícola que era para pagar em produtos agrícolas. Custava em torno de 10% de tudo na sua produção. Tá? Derrotaram o vice-reinado e montaram uma junta governativa com características republicanas. E ainda receberam apoio de outras nações, como a Inglaterra. A Inglaterra, como sempre, tinha interesse, tanto foi com a independência do Brasil, quanto dos outros países, do Paraguai, porque eles tinham interesse comercial, porque eles queriam continuar ganhando e poder negociar com essas nações independentes, porque elas não mais seriam colônia. Então ele defendia, claro, o livre comércio com a Nova Granada, e depois esse movimento foi derrotado também. Tá? Os movimentos já do século mostravam-se os sentimentos de que os crioulos tinham com a coroa, devido às 2 situações, aos impostos cobrados e à realização do comércio econômico com qualquer nação sem a intervenção da Espanha. Portanto, não tinha como interesse de romper com a metrópole, mas sim de reformar a economia e a política. Tá? Ou seja, o interesse era simplesmente de poder, de novo, negociar sem interferência da metrópole. Tá? Essa independência da América Espanhola. Tá? O fator determinante à Revolução foi a Revolução Francesa. A Revolução Francesa foi o marco em 1789 que veio com essas influências. Tá? E essa movimentação de Bonaparte em conquistar novas nações, derrubar outros regimes políticos e a derrubada do Bourbon, foi o governo espanhol que perdeu o controle. Ou seja, eles perderam o controle, dando a possibilidade dos crioulos que aproveitassem esse momento de instabilidade e encaminhassem a independência. Então surgiu os cabildos, os cabildos eram locais de reunião dos crioulos, e importantes debates aconteciam sobre a independência. Nesse contexto internacional, por exemplo, o Simão Bolívar foi um militar venezuelano, né? E o José de San Martín, que era conhecido como Libertador da América, ajudou diretamente o Chile, o Paraguai e as nações. E também teve o Antônio José de Sucre, que era general político libertador da América Latina. Tá? E esse movimento de ruptura partiu dos centros urbanos, tendo apoio direto das zonas rurais. Ou seja, eles começaram nos grandes centros, mas começaram e se expandiram para o interior, ou seja, para as zonas rurais. Já com a independência da Venezuela, que havia conquistado sua independência em 1810, confirmada em 1821 na Batalha do Carabobo, né, sob a liderança de Simão Bolívar. Já na Nova Granada, em 1810, a revolta de Santa Fé de Bogotá, Bolívar fundou o estado da Grande Colômbia e depois virou a Colômbia. Tá? Então, veio o México. O México veio com a liderança do padre Miguel Hidalgo e José Maria, logo derrotado pela coroa espanhola. Esse movimento indigenista e anti-espanhol. Tá? Mas, em 1821, as tropas de Agustín Iturbide e os guerrilheiros mexicanos derrubaram o vice-rei. Tá? Iturbide defendia o chamado Plano Iguala, que agregava política e economia e é satisfatória, tanto para os conservadores quanto para os liberais. No Tratado, então, de Córdoba, no reconhecer a independência do México da Espanha, Iturbide incluiu o artigo
nessa Constituição ele incluiu um artigo de que ele seria então o imperador. Então ele autodenominou imperador, tá? Mas isso durou apenas um ano, tá? O Equador teve a sua independência em 1810, também sob a liderança de Simão Bolívar, e a Argentina conquistou a sua liberdade na Liga dos Povos, também Liga dos Povos Livres, aliança com o Uruguai, que era para tentar evitar alguns ataques de outros povos, até, por exemplo, com o Brasil. E a independência da Argentina em 1816, tá? Já a independência trouxe, ao fim, uma estrutura política e administrativa com características da Europa. Tanto as monarquias absolutistas quanto o sistema colonial foram derrubados, tá? E a América partiu então para o liberalismo econômico e a república. O Haiti, que é um caso sui generis, nascia de outro problema, ou seja, nascia de uma contestação da colônia da França em 1697, o comércio de produtos tropicais, como açúcar, café, cacau, e a pirâmide social latifundiária, onde estava o branco de origem francesa, o intermediário mestiço e o crioulo, e a sua educação era, na maioria das vezes, militar. Por quê? Havia uma consciência de que eles eram minoria. E por o fato de ser minoria e a maioria escrava, eles então serviriam como força policial cuja identidade social e cultural estava mais próxima da elite do que dos escravos. Tá? E então, com o surgimento da pirâmide social do Haiti, como sendo os proprietários brancos, os mestiços, artesãos, militares e os pequenos proprietários de terra, os escravos de origem africana, então nessa pirâmide ficou, então, como eles não queriam eles quiseram independência, mas não queriam que mudasse a relação econômica. E foi justamente aí as classes crioulas que se reivindica anos antes da Revolução Francesa. Ou seja, bem antes, e com a Declaração dos Direitos Humanos, Vicente Auger, um influente membro da classe crioula haitiana, exige então o direito, e esse direito era para quê? Para que o governador da colônia liderasse uma revolta. E essa revolta logo foi derrotada. E sua execução em 1791 desencadeou uma série de rebeliões escravas. Tá? O tumulto provocado pela guerra acabou provocando então uma guerra civil e tentativa de dominação da porção francesa da ilha. Então surge a figura de Toussaint Louverture, um filho de escravo. Ou seja, com a restauração do equilíbrio, ainda que uma frágil, Toussaint Louverture tornou então o governador. Ele enfrentou resistência da metrópole, mas após sua morte, na prisão em 1803, o cônsul Napoleão decidiu reimplantar a escravidão na ilha, mas sem sucesso. Tá? E em 1804, o general Jean-Jacques Dessalines, braço direito de Toussaint Louverture, declara a independência do Haiti e nos anos seguintes se proclama também imperador Jacques I. Tá? Com isso, chegamos ao fim da independência da América Espanhola, e tenha sempre bons estudos, boa competência, inscreva nos nossos canais, no nosso canal, e dê o seu like, ative o seu sininho, e até a próxima.